Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês é o Dom. E hoje eu vim dar uma dica um pouquinho diferente, porque normalmente eu trago aqui coisas relacionadas a ervas, magia, né? Só que não adianta nada você saber para que serve uma erva, uma magia com uma erva determinada, se você não sabe como cuidar da sua erva, se você não sabe como plantar uma erva, se você, caso você queira, né, ter um herbário vivo na sua casa, né, saber se tem alguma praga nas suas plantinhas, né? Então, eu vim trazer uma outra dica bem legal com um livro que não tem absolutamente nada a ver com magia, mas que tem tudo a ver com plantas e com ervas. Então eu queria falar para vocês sobre o livro da Carol Costa, que é um livro que eu tenho aqui que eu amo e uso bastante ele. Então vem comigo e vamos falar sobre Minhas Plantas, da Carol Costa. Eu sou mega fã da Carol, assisto os vídeos dela, do canal dela, que chama Minhas Plantas mesmo, né? E comecei a acompanhar o trabalho da Carol desde um programa da GNT, que ela fazia uma participação, trazendo mais verde para as casas, né, e cuidava das plantinhas, que era o programa Mais Cor, por Favor, que tinha acho que na GNT, se eu não me engano. E a Carol fazia essa participação levando plantas para fazer organização, para fazer uma mudança na casa das pessoas, e eu adorava essa parte dela. Depois comecei a acompanhar ela no YouTube também. Eu adoro as dicas, sou fascinado. Quando eu tenho qualquer tipo de dúvida, eu recorro a esse livro aqui. Aliás, esse livro foi uma mega aquisição. Eu sugiro que todo mundo que tem uma plantinha em casa, que tem dúvida às vezes sobre como cuidar e tudo mais, que assistam os vídeos da Carol e que vejam e que tenham esse livro para uma consulta rápida aí também. Então eu vim fazer uma resenha para mostrar para vocês, porque também não adianta aquilo que eu falei, né? Não adianta você saber que camomila é bom para acalmar ou para fazer magias para você trazer um pouco de calma para algum tipo de ambiente ou para algum tipo de pessoa, se você não souber como plantar, como cuidar, quando colher, né, essa camomila. Então eu acho que é muito interessante e tem muita coisa legal aqui. É sempre assim, eu começo a gravar, a vizinha dá uma de louca. Bom, esse é o livro Minhas Plantas, Jardinagem para Todos, até quem mata cactos, que eu acho bem legal. Porque eu sou uma pessoa que mata cacto, gente, então eu nunca fui uma pessoa muito ligada a plantas, a plantar, mas sempre fui ligada à natureza, né? Mas eu nunca fui muito de plantar coisas, né, e ter planta em casa. E aí eu comecei, por causa dos meus estudos com ervas, né, eu comecei a ter algumas coisas em casa, então eu achei bem interessante, falei, putz, agora eu preciso comprar um livro legal para eu saber como fazer as coisas direitinho e tal. E aí eu comprei esse livro e fiquei apaixonado por ele. Então vamos mostrar aqui para vocês. Olha que legal essa página de guarda com um monte de plantinha, um monte de inseto. E aí tem essas ilustraçõezinhas assim, né? Eu acho super legal. E aqui, ó, no índice você já começa a ver, ó, tem um verde amigo para dentro da sua casa, do jardim para o prato, então fala sobre plantas comestíveis, né? Ou temperos, orquídeas, quebra-galhos, né? As verdadeiras quebra-galhos, e aí tem umas outras coisinhas também. E é um livro bem ilustrado, isso era uma coisa que eu queria bastante num livro sobre plantas, né? E porque eu tenho bastante dificuldade de lendo saber o que está fazendo, né, as etapas e tal. Então fala aqui um pouquinho do verde, né? E como plantar uma planta, como fazer a plantagem de uma planta, o que ela precisa, né? Aí fala dos temas. Então, por exemplo, luz. O que você precisa saber sobre luz?
água, o que você precisa saber sobre a água nas plantas. E aí tem a terra. E aí tem umas fotos lindas da Carol também, ó, eu acho super legal esse livro. É um livro que eu acho que fica bacana também para estar na mesa de centro. E aí ela mostra, dá algumas dicas, argila, preparo de terra, fala sobre as raízes, alimentação, né? Tipos de adubos diferentes que você pode fazer para não desperdiçar nada, né? O que tem que ter na comida da planta, então tem que ter carbono, hidrogênio, então ela fala o que precisa ter e fala a fonte que você pode pôr nesse adubo. Você pode fazer adubo em casa, inclusive eu passei a fazer os alimentos das minhas plantinhas todos em casa, né? E pretendo futuramente ter uma composteira também, que eu acho bem legal ter em casa. E aí fala tipo de vaso perfeito, das qualidades dos vasos. Gente, é um livro maravilhoso, assim, maravilhoso. E aí fala sobre o medo que a gente às vezes tem de mudar de vaso, quando que a gente tem que mudar de vaso para um vaso maior, uma planta, né? Ou quando quebra. Então ela dá algumas dicas sobre isso também, substratos, e aí dá umas receitinhas de coisinhas para você fazer. E aí toda a fase de plantio, como é que a gente faz, dá todo aqui o passo a passo, né, de como fazer, que eu acho bem legal. Tipo de instrumentos que você pode usar, coisas que às vezes a gente joga fora no lixo, a gente pode usar. Então, sei lá, uma colher velha, rolha, dá para fazer bastante coisa com rolha. Esses araminhos que vêm em embalagem também dá para usar na jardinagem, né? Outras coisinhas que você pode ter, um kit básico, ela ajuda você a montar um kit básico. Aí fala sobre germinação de sementes, como é que você faz para conseguir fazer uma planta, né? Criar uma planta através de uma semente. Então ela dá algumas dicas, faz aqui todo o berçário, né, das sementinhas, das plantinhas, até brotar. Ela vai ensinando passo a passo, gente, assim, é muito, muito, muito legal. Rega, e aí fala um pouco da planta adulta, até de bonsais, né? Primeiros socorros, quando começa a coisa a dar ruim, e dá ruim frequentemente. E eu, às vezes, me desesperava, falava, putz, a planta tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. No fim, ela não tava morrendo, era só uma fase dela, por causa de ser sazonal, né? E tem plantas que sofrem a sazonalidade, né? Então a gente precisa entender um pouquinho às vezes. E eu ainda tenho algumas dificuldades de poda, né? Então eu ainda tô aprendendo um pouco dessa parte aqui ainda, tá? E aí aqui, guia para você descobrir problemas que estão tendo nas suas plantas. Então, quando começa a ter alguns sinais nas folhas, para você saber identificar, né, um guia básico. Por exemplo, às vezes é erro de adubação, então ela explica para você como é que você identifica quando tem erro de adubação e o que você precisa fazer, porque às vezes você acaba adubando muito e intoxica a planta. Tá vendo? Solo problemático, pragas. E aí aqui tem uma tabela de adubação, né? Então, o que acontece quando você tem a falta daquele elemento no seu adubo e quando você tem excesso daquele elemento no seu adubo, o que acontece com a planta? E através disso você consegue identificar e melhor equilibrar aí a quantidade de nutrientes que você está dando, né? E aí tem aqui os insetos, né, dos jardins, então tem os ácaros, cupins, e aí fala se é um problema, se não é, como que cuida, como que controla a praga, né? Vários insetinhos, ó, vários pulgões, mosca branca, aranha, borboletas, né? Fala de tudo. Então ela ensina a fazer um remedinho para controle de pragas também, que eu acho bem legal.
remedinho caseiro que ela usa, tem alguns ingredientes que você usa, e aí é legal porque ela explica tudo direitinho, assim, você vai usar cebola, porque a cebola tem isso de propriedade, ela vai te ajudar a fazer isso. E aí você vai usar a canela por causa disso. É bem legal assim mesmo, gente. Muito, muito, muito legal. E aí ela fala de algumas doenças mesmo, que não são simplesmente pragas, né? Fala de algumas receitas contra essas doenças também, se caso você identificar que tem alguma doença. Uma pasta cicatrizante, quando você precisar fazer poda, ou sei lá, tem um galho dela que está morrendo, você poda, e aí faz essa pomadinha, né, cicatrizante. E aí, aqui é a parte mágica do negócio, que eu acho, que tem muito a ver com magia, que ela fala bastante sobre a lua. Então, você precisa tentar ver que fase da lua você tá para mexer na sua planta. Então, você vai plantar, você quer que a planta cresça, então você vai fazendo a lua crescente, sabe? Ela explica as fases da lua e como elas influenciam, de certa forma, no seu manejo das plantas. Então é bem legal, essa é a parte mais mística, mais mágica desse livro, que eu gostei que teve, né? Que eu achei que é bem legal. Aí fala bastante de suculentas, cactos, como é que você cuida, como é que você faz muda, os tipos de cacto, erros comuns, por exemplo, se você rega muito, se você tem pouca luz, o cacto vai crescendo de forma meio desordenada. Então é bem legal. E ela te ensina a fazer um arranjo com vários cactos. Olha, com várias cactos não, com várias suculentas e tem uns cactos aqui também no meio, né? Que fica super bonito o arranjo, ó, é fácil de cuidar. Aí ela fala de plantas que precisam de sol, luz do sol, que não pode ser de sombra. Então como é que você faz, né, tal. Aí ela fala de plantas de sombra. Ela fala plantas para você ter no seu jardim externo, plantas para você ter no jardim interno. Como é que você faz plantas que precisam de mais areia na terra, plantas que precisam de mais argila na terra. Gente, é muito, 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 muito legal. Muito legal mesmo. Eu sou meio suspeito. Fala de plantas baixinhas, né? Plantas pequenas, arbustos. Plantas que vieram de outros lugares, né? Outras regiões e acabaram sendo trazidas para cá para o Brasil. Essa parte aqui também eu acho bem legal, que é um reaproveitamento de um vaso grande que quebrou, e aí ela monta um arranjo. Ó, como que fica. E fica bem legal, ela põe até um cavalinho aqui, ó, preso. Faz um arranjo bem legal. Aí aqui a parte de dentro da casa, né? Que planta que pode, que planta que não pode. Planta que você pode ter dentro de casa, mas tem que pôr num lugar de sol. Ensina a fazer um terrário, uma mini florestinha, né? Dentro de um pote. Eu acho que é uma coisa bem legal também. Aí fala montar um jardim com folhas comestíveis, né, com alface, com rúcula ou com cenoura. Dá para fazer tudo isso em casa. E aí ela fala um pouco dessa horta, né, e como que você faz as mudas de algumas plantinhas também. Gente, é muita, muita, muita coisa. Ó, ensina a fazer a compostagem. Então, como que você faz a compostagem? Aí fala das orquídeas, que são plantas mais complicadas, mais difíceis, né? Quer dizer, difíceis entre aspas, né? De cuidar, mas que são lindas e as pessoas gostam bastante, né? Então, ensina como que planta. E aí tem algumas outras dicas de algumas que são mais quebra-galho, né? Como fazer cerca viva, plantas de grande porte, frutíferas. Se você quer uma planta que dê bastante flor. É assim, muito, 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 muito legal esse livro. Vou até deixar aqui a parte de trás para vocês lerem, dar uma pausa aí para vocês lerem.
Então eu queria muito dar essa dica para vocês, que é desse livro da Carol, que eu sou apaixonado, sou super fã dela, e me ajuda muito com as minhas plantinhas mágicas aqui em casa. Então eu achei que era uma dica legal, porque foge um pouco da nossa bolha, né, de certa forma. Então eu queria falar sobre esse livro, mostrar para vocês. E se você tem plantinhas em casa também, se você gosta de ter uma horta, se você planta suas plantinhas mágicas aí em casa, tem um jardinzinho, é um livro que vai te ajudar muito, 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 muito mesmo, tá? Então é isso. O vídeo de hoje é esse, então. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí um like, compartilha esse vídeo, ajuda aí o canal a crescer. Me diz aqui se você tem ou não nos comentários uma plantinha, se você já conhecia esse livro, se você já conhecia a Carol, se você é fã da Carol também, assim como eu. E a gente vai conversando aí nos comentários, tá? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais!